Boa noite a todos. Eu vou ficar aqui atento a vocês. Se vocês forem postando mensagens, eu acho que aparece aqui para mim. Não consigo visualizar, tá? Mas eu espero que esteja o som esteja bom para vocês e que a gente consiga nesse momento trabalhar juntos. Boa noite, Mário. Tá bom? Infelizmente o YouTube aqui ele não me deixou fazer no modo é, deitado, né? Mas a gente vai se virando como pode. Bom, então vamos lá. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu vou ficar atento, eu habilitei aí o chat para ficar atento a vocês, mas é, agradeço, né, a gente investindo nesse meio de comunicação, meio de transmissão, né, utilizando agora a internet. É um recurso extremamente válido, extremamente importante, que a gente precisa até utilizar mais, dado que os meios de mobilidade hoje que nós temos nas cidades têm se tornado bastante complicado, né? As pessoas têm tido dificuldade para se deslocar, né, às vezes do trabalho para o centro espírita. Não que a gente vai substituir a presença física pela presença virtual, mas que a transmissão online ela acaba servindo a um propósito maior, que é o propósito de fazer com que as pessoas consigam receber informações, participar de palestras online, sem que percam, né, sem o prejuízo de perder conteúdo. Às vezes ela não tem condição mesmo de chegar e hoje, em um período que vivemos agora, de quarentena, né, eu espero que vocês estejam em quarentena, por favor, respeitem esse vírus que está propagando, que é a causa da pandemia, que nós chamamos de coronavírus ou Covid-19, né? Ele é um vírus muito sério e que a gente não pode banalizar, né? Não podemos ser irresponsáveis com relação a ele. Então, por favor, fiquem atentos aos alertas dos meios de informação, ao Ministério da Saúde, prestem atenção, tomem cuidado, levem a sério, para que pessoas que vocês amam, pessoas próximas, pessoas que vocês gostam, não sejam vítimas desse vírus nesse momento em que elas poderiam acabar, né, com um prejuízo no sistema de saúde, elas poderiam acabar não tendo condições de serem recebidas, cuidadas, tratadas, né, para que pudessem melhorar. Então, por favor, eu peço a vocês já nesse início da nossa fala, prestem atenção a isso, não percam isso de vista, tá? É muito importante cuidarmos da nossa saúde, até porque os próprios espíritos nos estimulam constantemente a esse cuidado. Eles nos convidam, eles nos convocam a que a gente possa estar o tempo todo cuidando da nossa própria saúde, para que a gente possa vir a cumprir a nossa missão nessa existência, né? A maioria de nós, né, com raras exceções, com algumas exceções, acaba passando pela vida sem ter a mínima noção de qual é o seu objetivo. Temos aqueles objetivos que são os objetivos maiores, temos aqueles que são os objetivos menores, né? E aí os objetivos pessoais, não menores no sentido de serem menos, de terem menos valor, mas no sentido de que são aqueles que nos pertencem a nós próprios. E tem um objetivo maior, que é aquele de, às vezes, constituir família, às vezes ajudar o próximo, participar de um trabalho social de grande monta, né? Mas não que né, aquilo que a gente chama de grande ou menor, não significa que são menos importantes. No caso, o menor seria menos importante. Não é isso que nós estamos falando. Enfim, é só para a gente começar. Já temos aí 5 minutos em que a gente se organizou. Então, vamos agradecer aos bons espíritos a oportunidade de estarmos neste momento, participando desse estudo ao vivo, participando desse momento de trocas. Eu espero que seja bastante interessante para vocês, né? Como está na descrição do vídeo, a nossa palestra hoje, ela envolve o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos. E é um tema extremamente importante, porque essa mensagem, para ser bem compreendida, a gente precisa não perder de vista todas as obras que Kardec publicou antes. Essa mensagem se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo,
tá? Capítulo 21, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas, e se refere aos itens 6, 6 e 7, tá? Então, não acrediteis em todos os espíritos. Obrigado, Mayara. Obrigado. Espero que a palestra seja boa para todo mundo. E não se assustem, gente. Essa participação online, para mim, é o que é o mais rico, né? Ter a possibilidade de ter um chat onde as pessoas podem mandar a mensagem e eu, à medida que eu vou falando, ter a possibilidade de ler, para mim é muito mais interessante. Para quem já assistiu palestra minha, né, já sabe que eu gosto muito do formato de uma roda de conversa. É um formato que se tornou muito popular nos meios de filosofia, né, com a ideia de cafés filosóficos. E, para mim, ele acaba agregando muito mais porque você tem né, a prerrogativa da fala, você é a pessoa que está à frente do estudo, mas isso não impede que as pessoas possam ir tirando suas dúvidas à medida que você vai falando. Então, esse modelo, para mim, é extremamente importante e útil, e fiquem à vontade. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês vão colocando, e à medida que eu for desenvolvendo o tema, né, a gente vai dialogando. Acredito que uma mensagem importante para a gente começar isso... Olá, Samara, seja bem-vinda. Espero que meus colegas do Paz, Luz e Harmonia possam estar assistindo a esse momento nosso, esse compartilhamento de conhecimentos, né, que a gente possa aprender junto. Então, para iniciar a minha fala, eu trago um recorte do Livro dos Médiuns, né, que está na primeira parte, capítulo 5, é o item 98. Então, é mais ou menos perto do final desse item. Lembrai-vos, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los todos de olhos fechados. Então, o que é que os espíritos, né, querem nos ensinar, querem nos chamar a atenção nesse momento? Que se é infantil a gente repelir todos os fenômenos como se fossem impossíveis, como se fossem absurdos, também é infantil aceitá-los de olhos fechados. E se a gente observar, de certa forma, essa é a mecânica que tem acontecido principalmente nos últimos 10 anos. Não vou dizer que antes não aconteceu, mas que com a ascensão e a popularização das redes sociais, né, dos diversos aí sites e programas que a gente tem para se comunicar com muito mais facilidade, nós percebemos uma abundância, uma avalanche, uma inundação de informações, de pseudo-mensagens do mundo espiritual, que acabam indo na contramão dos próprios ensinos da doutrina espírita e que acabam levando pessoas que não têm conhecimento, que não se dedicam ao estudo, que não participam de grupos de estudo, a acolher aquela informação como se verdadeira fosse e entrar em parafuso. Às vezes é uma mensagem que acaba estimulando ela a uma atitude irresponsável de, ao invés de cuidar da sua saúde, de ir ao médico, de cuidar da sua saúde mental, de procurar os profissionais da área da saúde responsáveis pelo cuidado do corpo e da mente, ela acaba depositando tudo nas mensagens hipotéticas e normalmente fraudulentas do mundo espiritual. E isso acaba sendo um fator de adoecimento, um fator que leva pessoas a cometerem atitudes irresponsáveis, de não cuidar de si, porque acredita piamente numa mensagem que não teve a mínima condição de avaliar sua legitimidade e nem teve ninguém que pudesse lhe orientar nesse sentido. Então, iniciar nossa fala com essa citação é extremamente oportuno, porque toda a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá aqui a minha versãozinha, encadernada, traduzida pelo Herculano Pires, né? É uma das que eu recomendo, se você quiser ler, é a que eu tenho, a minha de cabeceira, que Kardec, ao comentar um trecho, né, do Evangelho de João, ele vai justamente desenvolver essas ideias, e é importante, como eu falei, que a gente tenha uma ideia, né, que a gente tenha um conhecimento das obras que Kardec publicou antes do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai fazer muito mais sentido.
1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. 1858 ele começa a publicação, né, mensalmente dos volumes das edições da Revista Espírita que hoje nós temos, né, reunidos em volumes, né, correspondentes a cada ano. Em 1859 ele publica o livreto O que é o Espiritismo, que é extremamente importante, que é o livro mais importante para poder iniciar os estudos do Espiritismo. Kardec, no livro dos médiuns, se me recordo bem, no terceiro capítulo no terceiro capítulo chamado O Método, no finalzinho dele ele recomenda, né, uma ordem de leitura, e essa ordem de leitura principia por o que é o Espiritismo, vem depois o Livro dos Espíritos, depois vem as Revistas Espíritas, e a partir daí a gente tem a sequência de O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu, o Inferno e a Gênese, né, com obras póstumas ao final. Gente, quem está chegando agora não viu, mas depois vocês vão ver na gravação, porque vai ficar gravado o nosso imbróglio aqui com uma visita inesperada nesse momento. Mas enfim. Então, quando Kardec publica em 1854 o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já tem uma quantidade extremamente considerável de textos publicados, principalmente na Revista Espírita, que é o seu laboratório do mundo espiritual, né, onde ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também em 1858, porque ele precisava de um espaço para poder realizar os seus trabalhos. Quem aqui conhece o Espiritismo, a história do Espiritismo, sabe como se processou, né? Que no início das suas pesquisas, até a publicação do Livro dos Espíritos, não existia espiritismo como a gente conhece hoje, não existia um movimento espírita, não existiam pessoas se intitulando espíritas, e com o surgimento do Livro dos Espíritos surgiu a necessidade de criação de um espaço onde as pessoas pudessem debater, discutir e pesquisar, dialogar com os espíritos, e a partir daí tudo isso se desenvolveu. Então Kardec, quando vem escrever essa mensagem, ele tem toda uma trajetória atrás. Ele tem, se a gente colocar aí em segmento, ele já tem quase 9 anos de pesquisa espírita. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então tem muito material que a gente precisaria ter lido para poder chegar no Evangelho segundo o Espiritismo e dar conta dessa mensagem e entendê-la. Eu espero ajudar a ficar um pouco compreensível, porque a gente tem aí mais uns 35, 45 minutos de palestra, e eu espero que possa, porque a internet nos permite isso, né? Uma maior flexibilidade de tempo, já que todo mundo está em casa, em quarentena. E eu repito o que eu falei já no iniciozinho, eu espero que estejam todos em quarentena, para que ninguém cometa o erro de achar que essa é uma gripezinha. E quando passar pelas experiências, né, que acabam redundando, eu espero que não se arrependa. Por isso que a gente aconselha, respeite a quarentena. Fique em casa. Tá? E aí vamos estudar o Espiritismo dessa forma. Todo mundo tem internet em casa, todo mundo tem Wi-Fi, né? Ou 4G, dá para assistir e a gente está aqui junto. Então eu pensei, para esse momento, enfatizando essa compreensão desse estudo, né? Dessa ordem, desses textos que vêm no início, eu organizei, de certa forma, em 3 tópicos. Tá? Eu espero que fique no final bem compreensível para todo mundo. O primeiro é a gente compreender a característica do Espiritismo. Segundo, é a gente entender o tópico diversidade dos espíritos. E terceiro, entender a existência e o perigo dos espíritos mistificadores. E isso é extremamente importante, e essa ordem ela tem não só uma função didática, mas ela também tem uma função de estruturar uma narrativa, e ela também tem a função de tornar claro, né, o porquê a frase, se a gente levar ao pé da letra, a frase "não acrediteis em todos os espíritos", é extremamente importante. É extremamente... é um grito de alerta, é uma forma que os espíritos têm de nos chamar a atenção para que não sejamos ingênuos. E a gente replique, né, e continue acreditando, como eu já escutei, né, no movimento espírita, inclusive algumas pessoas que estavam iniciando no espiritismo, nos tempos que eu dava aula, no centro ao qual faço parte,
pessoas dizendo que achavam um exagero a gente fazer um estudo tão meticuloso e tão minucioso, porque não é possível que os espíritos que dirigem a casa, né, no caso aí o centro espírita, eles não vão controlar as comunicações dos espíritos que se encontram no mundo espiritual. Ou seja, tudo aquilo que Kardec falou que era nossa responsabilidade, as pessoas estão, como é que eu posso dizer, transferindo para os espíritos. Os espíritos agora se tornaram responsáveis, né, por fazer aquilo que nos cabe. E aí Kardec, nessas mensagens, ele vai nos convocar a que a gente possa tomar, né, consciência de quem somos e do que é o Espiritismo. A gente precisa começar por isso. Se eu não entender o que é o Espiritismo, eu não vou entender todo o resto. Então eu preciso ter muito claro, Espiritismo não é religião. Espiritismo é uma filosofia espiritualista que se estrutura de diversas formas. Aquilo que a gente entende como tríplice aspecto não existe em Kardec. Não existe. A gente deduz que Kardec, lá no iniciozinho do que é o Espiritismo, nos apresenta um aspecto tríplice, mas não existe um aspecto tríplice. Porque o Espiritismo ele se desemboca, ele dialoga com todos os ramos do conhecimento. Então ele não dialoga só com a filosofia, ele não dialoga só com a ciência, ele não dialoga só com a moral, que muitas pessoas traduziram equivocadamente como religião. Ele não dialoga só com esses três campos, mas o Espiritismo também dialoga também com a pedagogia, já que a formação de Kardec é na área da pedagogia, ele era professor. Dialoga com biologia, dialoga com física, dialoga com química, dialoga com história, dialoga com a quantidade infinita que a gente puder imaginar, com praticamente todos os campos do saber. Por quê? Porque ele não fala ele não trabalha com especulações, ele não trabalha com a formulação de um conceito espiritualista que necessita apenas de si para ser reafirmado, confirmado, né, e para receber a sanção das ciências. O Espiritismo é muito sério. Ele é uma ciência, ele é um método de observação, ele é um campo de pesquisa sobre o mundo espiritual. Ele é muito mais do que normalmente a gente aprende, né? Mas a gente pode utilizar, sim, a definição do que é o Espiritismo para a gente compreender um pouquinho isso. No finalzinho do que eu falei para vocês, que é o preâmbulo, né? Qual a finalidade do que é o Espiritismo? É uma introdução ao conhecimento do invisível ou dos espíritos, incluindo os princípios fundamentais da doutrina espírita e a resposta a algumas objeções. Então, se propõe a isso, que é o Espiritismo, nos apresentar o Espiritismo a partir dessa perspectiva. E aí no final ele dá duas definições, né, do Espiritismo, formuladas a partir do título desse livro, né, o que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podemos estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele abrange todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Se vocês perceberem, o que Kardec fala nesse trecho, nessa definição, é exatamente o que todo mundo repete, achando que está plenamente consciente do que é o Espiritismo. Não quero ensinar o ABC para ninguém, tá, gente? Se vocês discordarem de mim, leiam Kardec, estudem Kardec, porque ele é a nossa bússola, ele é a pedra de toque para os conhecimentos que a gente necessita, né? Para os conhecimentos que estão chegando, né? E para a avaliação desses espíritos que estão trazendo, através de grossos volumes, né? As suas obras, as suas inovações, as suas atualizações do Espiritismo. E a segunda definição de Kardec, que eu gosto muito, e que para mim tem também muita finalidade para essa palestra, é o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Ao mesmo tempo que ele é uma ciência de observação, né, ele se constitui como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, não percamos isso de vista. Kardec define o Espiritismo, está lá
na segunda folha de rosto do Livro dos Espíritos como filosofia espiritualista. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. E para nós, isso aqui é extremamente necessário para essa fala que a gente tem, para esse momento que a gente está dialogando. Por quê? Porque quando Kardec escreve, né, esse texto baseado na fala de São João, né, e que está inserido no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, ele já estava antecipando para nós, não só como se fosse um exercício de futurologia, mas ele estava querendo nos ensinar que a gente precisa compreender que existe fatalmente uma diversidade de espíritos no mundo espiritual, como existe uma diversidade de pessoas no mundo material. Essa diversidade que nós encontramos aqui no Terra a Terra, em que você vai num centro espírita e você encontra pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as classes sociais, né? Não sei quando os preconceitos envolvem essas pessoas, né? Mas normalmente no centro espírita você vai encontrar pessoas de todas as classes sociais, com todos os níveis de cultura, com todos os níveis de formação, vindos de vários pontos da cidade. Às vezes até pessoas que acabaram de vir do exterior. Então, da mesma forma que entre nós há essa diversidade e nunca existirá uma homogeneidade, no mundo espiritual também. Então a gente precisa entender, né, o que o Espiritismo nos ensina, o que ele nos orienta com relação a isso, para que a gente não caia em engodo. No Evangelho, Kardec, ao falar, né, ao trazer, ele traz de novo a mensagem de João e ele fala: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. E Kardec começa: os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele, o espiritismo, vem revelar outras, né? Vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que restava do domínio do maravilhoso. E quando Kardec fala do domínio do maravilhoso, é extremamente importante para nós hoje. Quantos de nós, às vezes, em situação de desespero, não recorremos aos centros espíritas, né, esperando que eles venham resolver as nossas situações, venham nos curar de um adoecimento físico, venham nos mostrar o caminho para uma riqueza inesperada, venham nos colocar em uma outra situação. Já teve há uns 16 anos atrás, eu já escutei de uma pessoa no centro, que ela estava abandonando o centro porque o centro não tinha lhe dado o que ela queria. E o que ela queria? Deixar de sofrer, né, nas labutas do dia a dia, melhorar de vida e trocar de carro. Então ela não frequentava o centro espírita com a esperança de que, com a sua transformação moral, ela encontrasse por si própria meios criativos para melhorar de vida. Não. Essa pessoa esperava que os espíritos lhe indicassem o melhor caminho para que ela conseguisse ganhar dinheiro e trocar de carro. Isso vem, de certa forma, diretamente, eu uso esse exemplo exatamente para ratificar a importância da gente entender qual o objetivo do Espiritismo. Não é para as pessoas que estão em desespero, às vezes está num relacionamento frustrado, um relacionamento complicado, vai fazer uma consulta, vai dialogar com os espíritos e pergunta se a pessoa que ela ama está lhe traindo. Pergunta se a pessoa já se envolveu com outra. Pergunta se tem alguém interessado nela.
se um dia ela vai casar, se tem algum parente rico que morreu e que não vai deixar uma herança para ela. Essas pessoas, quando perguntam isso, não têm a mínima ideia do que seja o espiritismo. Da mesma forma acontece com as pessoas que acabam sendo iludidas, e eu digo iludidas porque se os próprios trabalhadores e as próprias pessoas que se dizem espíritas compreendessem que isso acaba gerando mais equívoco e acaba estimulando mais sofrimento do que educação moral, educação espiritual, muitas pessoas acabam gastando com o resto do dinheiro que têm ou com a fortuna que possuem, catando médiuns que fazem os chamados shows, né, de psicografia pública, né, as chamadas cartas consoladoras. As cartas consoladoras, quando bem trabalhadas, quando bem compreendidas, podem ser feitas em vários centros ou em todos os centros. O problema ganhou uma outra monta a partir do momento que a gente começou a eleger, né, médiuns e dando-lhes visibilidade, que vai até na contramão do próprio uso da mediunidade, colocando eles num papel de estrelismo, né, num papel de personalidade central dentro de uma dinâmica que não lhes corresponde. Assumindo individualmente aquilo que deveria ser responsabilidade do grupo ao qual ele pertence. Não é o médium que deve se destacar do grupo dentro de um centro espírita para realizar esse trabalho. Deveria ser o próprio centro que, compreendendo a dimensão da comunicação com o mundo espiritual, compreendendo que a psicografia não foi dada apenas para exercício de rabisco, que existem muitos centros que fazem isso. Você tem vários médiuns de psicografia que poderiam estar recebendo mensagens, que poderiam consolar pessoas num trabalho sério, num trabalho feito com consciência, com coerência doutrinária, e essas pessoas acabam passando a vida toda dentro de uma salinha escura, na meia luz, apenas fazendo rabiscos, porque as pessoas no centro acham que mediunidade é apenas aquela através da comunicação verbal. E aí você tem uma quantidade, às vezes, absurda de médiuns de psicografia dentro de uma casa, dentro de um centro espírita, que poderiam ser educados, né, se não tiveram uma formação muito profunda dentro do espiritismo, a partir das obras de Kardec, poderiam ser organizados, poderiam ser estimulados a formar um grupo dentro da própria casa espírita e se dedicar ao estudo mais profundo da doutrina a partir de Kardec para exercer essa atividade. Mas os centros acabam não entendendo qual a função do espiritismo. A função de consolador prometido também é a função de levar mensagens de consolo, não apenas através de palestras, não apenas através de um mantimento físico, como a gente faz arrecadando esse material nas campanhas de quilo, ou pedindo aos trabalhadores e aos frequentadores que eles possam doar algum mantimento, para que a gente possa confeccionar as cestas e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas também compreendendo qual o real papel da mediunidade para isso. Mediunidade não consola somente através das chamadas consultas espirituais, não. E a psicografia, ela não é destinada somente a fazer, né, grandes obras, como tem muito médium que quando começa a desenvolver a mediunidade, acha que a missão dele é uma missão de mudar o universo. Ele não quer mudar o mundo íntimo. Ele não quer transformar a própria vida para, através do seu exemplo, ajudar a própria família. As pessoas parece que acabam sendo infectadas, né, por uma vaidade, começa um plano ambicioso e ele não quer mudar a si próprio, ele quer mudar o mundo. Ele quer mudar o Brasil. Essa pessoa não compreendeu a característica do espiritismo. E provavelmente ele não compreendeu o segundo tópico, que é a diversidade dos espíritos. Porque se compreendesse, ele seria muito mais prudente com as mensagens que vêm do mundo espiritual. E por que tudo isso é importante? Porque nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dar esse alerta primeiro: não soliciteis prodígios nem milagres ao Espiritismo, porque ele não veio aqui para fazer aquilo que é de nossa responsabilidade, né? Se alguém tiver uma dúvida, procura lá o tópico Ajuda-te e o céu te ajudará, no capítulo 25, intitulado Buscai e achareis, que é onde os espíritos vão falar do item 1 ao item 4,
qual é o nosso verdadeiro papel. E só para vocês terem uma ideia, que é o que fecha, do item 1 ao 5, perdão. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo, marcha e atingirás. Eles não vêm dizer para a gente qual é o caminho, mas eles vêm nos estimular a marchar e ter a certeza que nós vamos chegar a um objetivo. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Ou seja, não são os espíritos que vão nos tirar da responsabilidade de avaliar, né, que engodo a gente vai encontrar no meio do caminho. Qual espírito é mistificador e qual não. Porque isso é responsabilidade nossa. E aí ele começa falando isso, falando da função do espiritismo, que é revelar as leis do mundo espiritual, assim como as outras ciências que ele cita, a física, a química, a astronomia e a geologia, nos apresentam, nos revelam as leis do mundo material. Só que essas leis são reveladas pela inteligência do homem, que busca se desenvolver, que para de buscar nos espíritos, até porque a maioria dos cientistas não, né, deposita sua confiança nos espíritos, mas sim em si próprio, na inteligência humana, não só individual, mas também como um coletivo. Não faz como a maioria de nós, né, ainda na infância do próprio estudo espírita, esperando que os espíritos venham através de um sonho, através de uma inspiração, dizer pra gente, ó, faz isso com uma receitinha de bolo. Faz isso, isso e isso, que você vai resolver o teu problema. Essa não é a finalidade do espiritismo. Esse não é o objetivo dos espíritos. A função deles não é nos livrar daquilo que é nossa responsabilidade buscar. E aí Kardec, nesse mesmo texto, ele continua. Eu só estou trazendo os trechinhos porque a gente amarra com as outras citações que eu vou trazer aqui. Então, mais para frente ele diz, né? Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam em si mesmos. A missão desses verdadeiros, né, cristos, que a gente poderia dizer assim, e profetas, não é um vocabulário que eu gosto, porque remonta a gente à doutrina religiosa cristã, né? Embora o espiritismo e Kardec afirme o seu parentesco com o cristianismo, não é no aspecto formal, é no aspecto moral. E infelizmente isso também acaba não sendo trabalhado. E as pessoas, com o intuito de fazer prosélitos, de fazer com que as pessoas se tornem espíritas, se convertam ao espiritismo, acaba repetindo como um papagaio. Espiritismo é cristão, o espiritismo fala a mesma linguagem do Cristo. O espiritismo não se difere de nenhuma outra religião cristã. E entram em equívoco, porque já colocam o espiritismo como religião. E Kardec tem, inclusive, um discurso, acredito eu, que em 1868 ou 1869, onde ele afirma que o espiritismo não é religião. Tão somente, né, talvez, no aspecto filosófico. Só que isso é outra discussão, isso é para um outro momento, não é para o nosso agora. Mas isso é extremamente importante, porque se quando você... É até questão psicológica. Quando você começa você aprende já, né? Você nem começou a estudar o espiritismo, mal chegou no centro espírita e alguém diz para você que o espiritismo é religião, pode ser que no momento não, mas aos poucos, psicologicamente, você vai se adaptando ao espiritismo como você se adaptava à religião de origem em que você vinha. Então, se era uma religião que você já encarava ela como não praticante, porque você só vai quando quer, só vai quando o calo aperta, você não estuda, você acredita no que todo mundo fala, porque você ingenuamente e até irresponsavelmente acredita que se a pessoa está lá falando é porque ela sabe tudo, é porque ela é melhor do que você, é mais evoluída que você. Então essa pessoa já não entendeu nada do espiritismo e ela já começou a funcionar no mesmo modo da sua religiosidade passada. Se essa pessoa não é orientada corretamente, como Kardec nos estimula, se essa pessoa não é orientada, não é estimulada, se essa pessoa não é convocada a estudar o espiritismo de modo sério e ela se torna palestrante, ela vai continuar a replicar esse tipo de pensamento. Então acaba sendo um pensamento comodista, que é um pensamento de que não sou eu que me esforço porque a verdade não vem de mim. Eu não preciso
buscar essa verdade. Os espíritos é que estão aí para me servir. Eles que vão trazer a verdade pronta. Eu não preciso pensar. E, infelizmente, não é isso que Kardec fala. Kardec deixa muito claro em todas as 32 obras que ele publicou, que se a gente entender aqui os volumes da Revista Espírita e todos os outros livros que ele publicou, são 32 volumes. É muita coisa para a gente estudar. Kardec sempre deixou claro que a função do Espiritismo não é nos estimular para uma passividade espiritual, mas sim para uma autonomia. A gente precisa ser senhor da nossa própria existência. Nós precisamos assumir a nossa existência conscientemente para que a gente possa colaborar com a divindade. Está lá no Livro dos Espíritos, no tópico sobre necessidade da encarnação. Você vai ver lá qual o objetivo da encarnação. É tomar consciência de quem nós somos e servir aos propósitos da divindade. Mas alguém só serve aos propósitos da divindade se tem consciência do que está fazendo. E não é fácil ter consciência. Não é fácil estudar, porque demanda de nós o esforço de entender. E se a gente não é estimulado desde o início a isso, teremos sérias dificuldades. E essas dificuldades é exatamente o que os espíritos mistificadores mais esperam que a gente tenha, porque fica muito mais fácil deles nos enganarem. Para vocês terem uma ideia, Kardec vai falar no item seguinte, né? Seus efeitos morais. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ter clareza que os falsos profetas, que os verdadeiros profetas e os verdadeiros, né, Cristos, se a gente fosse entender assim, bem com muitas aspas, né, a missão deles se prova por efeitos morais e não por efeitos materiais. Não é pela psicografia de uma carta consoladora que ele está provando a missão dele, não. Temos já médiuns aí sob suspeita, temos médiuns, né? Tem médium famoso que foi preso, porque todo mundo achava que ele produzia lá suas curas, né? Iniciou sua mediunidade no campo da cura física, né? De um modo muito pujante, chamou a atenção da ciência material de outros países, ficou famoso, caiu na internet e agora está preso, né? Acusado de vários crimes, inclusive estupro. Então Kardec, quando fala isso aqui, ele está chamando a nossa atenção para que a gente se preocupe com aquilo que realmente importa. Ética e moral. A consciência que a gente tem disso. Isso é o que importa. Para avaliar a informação de um espírito e para avaliar a informação de um encarnado. O que eu estou falando para vocês aqui, a maioria de vocês não tem condições de me avaliar no cotidiano. Ver se a minha consciência ética ela se adequa a tudo que eu estou falando para vocês. Obviamente que eu sou um ser imperfeito, então não vou ser ao pé da letra, não vou seguir a risca, porque eu também sou imperfeito. Estou em desenvolvimento e tem momentos em que eu também tropeço. Mas, já que vocês, a maioria de vocês que me assistem, não pode fazer isso, qual é o meio que você pode fazer? Conferindo se o que eu estou falando para vocês se encontra e é o mesmo representado no ensino de Kardec. Porque se esse ensino estiver coerente com os ensinos dos espíritos, é pelo menos um indício da minha sinceridade. E para aqueles que me conhecem, o contato diário é uma possibilidade de avaliar não só a minha sinceridade, a minha honestidade intelectual, mas também a minha moral cotidiana, a minha conduta ética para com as pessoas. Então, cada um de nós deve aprender a ser autônomo para assumir a responsabilidade não só pela sua própria existência, mas também para poder escolher conscientemente quais as influências que vão reger a nossa vida. Porque depois a gente não vai poder dizer que, eu não sabia. Se a gente teve meios de se informar, se a gente teve meios de se esclarecer. Então a responsabilidade é nossa. E é a isso que o Espiritismo nos convoca. Obviamente, e no livro dos Espíritos, principalmente, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito claro de que, né, a providência divina ela nos avalia e ela leva em conta
né, a nossa sinceridade, ela leva em conta a nossa história de vida, o contexto em que nós reencarnamos, tudo o que aconteceu, as influências das outras pessoas, como foi a nossa educação do berço até a maioridade, qual a influência que os nossos pais exerceram no nosso desenvolvimento, né, intelectual, moral e físico. Então todas essas questões são levadas em conta e a providência divina não é injusta. Deus, em sua qualidade maior, não é injusto, ele é misericordioso. Mas o mentiroso quanto mais, aquele que se aproveita da ignorância dos outros para ganhar, para crescer em cima dessa pessoa ou dessas pessoas, esse paga caro com o sofrimento do outro lado. Mas paga caro não é porque vai existir um umbral, onde ele vai ser depositado, ele vai ficar lá na lama. Não, é porque a consciência dele vai ser quem mais vai lhe cobrar. É a própria consciência. Não à toa, no Livro dos Espíritos, a gente aprende que onde está a lei de Deus, os Espíritos respondem que é na consciência. É a nossa consciência, o nosso maior convite para a educação. Kardec continua. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras, né, e absurdas. E aí, para a gente entender como é possível surgir esse tipo de espírita, porque tem muita gente de boa fé que é enganado, que é iludido e que acaba morrendo, desencarnando, pagando, né, brigando com todo mundo, afirmando que aquela mensagem, que aquele autor espiritual, que ele não é um mistificador, que ele não é um fanfarrão, que ele não é um hipócrita. Mas, infelizmente, essa pessoa acaba esquecendo que a responsabilidade é dela de avaliar esse conhecimento. Não é dele de se apresentar como um espírito honesto, né? Porque os bons espíritos, eles comunicam a sua informação. Se nós não aprendemos a ter crivo e avaliar, eles apresentam e vão embora. Se nós formos fúteis no nosso modo de nos relacionarmos com eles, se nós não compreendermos o nosso papel ativo e acharmos que são os espíritos que ditam as normas do centro espírita, nós vamos cair em engodo o mais rápido possível. Quando a gente vê, a gente já está fascinado, a gente já está envolvido. E esse é um tema tão importante que Kardec escreve em vários capítulos sobre ele. Em vários capítulos, ele vai falar sobre a importância do médium, e não só do médium, também do trabalhador, e não só do trabalhador espírita que está na casa, que está participando do diálogo com os espíritos, do esclarecimento, né, dos trabalhos de desobsessão, mas também das pessoas que se dizem simpáticas do espiritismo. Porque tem muitas pessoas que acabam dizendo que são simpáticas porque elas têm medo de se envolver, elas têm medo de se responsabilizar pelo próprio aprendizado. E ao se dizer simpático, é a mesma coisa que dizer que eu sou católico não praticante. Ou seja, eu estou me eximindo da responsabilidade de buscar o conhecimento. Por quê? Porque é o outro, é responsabilidade do outro me ensinar. É responsabilidade do guru espiritual, né, que às vezes eu confundo, né, o palestrante com um guru espiritual, e é responsabilidade desse guru espiritual, travestido de palestrante, de me dizer por onde eu tenho que caminhar. Não é essa. Também não é obrigação dos espíritos dizer quem somos, dizer quais são as nossas vidas passadas, se isso não tiver uma finalidade útil. Então é extremamente importante a gente compreender essas questões, porque elas acabam nos precavendo de sermos enganados. E isso dói quando a gente percebe que está sendo enganado. Quando percebe, porque tem pessoas aí que precisam passar por humilhações públicas, precisam passar por processos de fraude em questões de psicografia para perceber que assumir um papel que a própria doutrina espírita não recomenda. E só para a gente ilustrar, né, para a gente ir caminhando, porque o tempo passa, o tempo não está a nosso favor, ele é implacável, né? Kardec, no que é o Espiritismo, ele fala uma coisa que é extremamente importante, no segundo capítulo, né, Noções Elementares de Espiritismo, ele fala assim:
que o Espiritismo tem também seus estudiosos, e quem quer se esclarecer não colhe informações numa única fonte. Somente depois do exame e da comparação se poderá tirar uma conclusão. E aí a gente se refere a qualquer coisa. Fenômeno físico, fenômeno mediúnico, né? De psicofonia, de psicografia, de efeito físico, qualquer coisa que você imaginar. No campo da fenomenologia mediúnica. Então o Espiritismo também tem, ou principalmente deveria ter, os seus estudiosos. Né? Mas hoje, infelizmente, né, são poucos os que realmente se apresentam como verdadeiros estudiosos do Espiritismo. Tem muitos aí que acabam sendo serviçais de espíritos, né, com condutas e com conhecimentos questionáveis. Convoco vocês aí no o que é o Espiritismo novamente, na segunda parte, na primeira parte, cadê? É isso. Na primeira parte, né, nas pequenas conferências, é o segundo diálogo. Kardec está dialogando com o cético, e aí você vai ter o tópico diversidade dos espíritos. Que o cético vem questionar Kardec sobre essas questões, né, sobre a diversidade dos espíritos. Kardec responde, o finalzinho da primeira resposta dele, ele coloca: é uma regra elementar do espiritismo que entre os espíritos existem todos os graus de inteligência e de moralidade. E aí, né, o visitante pergunta, né, que aí já é alguém que se intrometeu no diálogo com o cético: mas então, por que os espíritos não são todos perfeitos? Desse modo, Deus teria criado várias categorias distintas, né, de espíritos. Kardec responde: isso aqui é um desenvolvimento até da própria escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100. E aí, mais para frente, Kardec responde: os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de fato, o reflexo do mundo corporal. Encontramos neles os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e falsos sábios, prudentes e estouvados, filósofos, polemistas e sistemáticos. Todos com seus antigos preconceitos e opiniões políticas e religiosas. Cada um dos espíritos diz o que pensa, e o que falam quase sempre é sua opinião pessoal. Eis porque não é para acreditar cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Kardec escreveu isso na obra que ele considera aquela que deve introduzir todas as pessoas interessadas no espiritismo, que deve ser a obra de cabeceira para começar a estudar seriamente o espiritismo. E repito, ele afirma sobre os espíritos: cada um diz o que pensa, e o que falam quase sempre é sua opinião pessoal. Eis porque não é para acreditar cegamente em tudo que dizem os espíritos. Não importa se ele se arroga o nome de André Luiz, não importa se ele se arroga o nome de Bezerra de Menezes, não importa se ele se arroga com o nome de Joana de Ângeles, ou qualquer outro nome que você imaginar, Hamed, ou qualquer outro espírito que já esteja famoso no movimento espírita. Kardec, em 1859, nos alertou para o perigo de acreditar cegamente em tudo que dizem os espíritos. Vocês conseguem entender o peso disso? Quando Kardec vem falar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é para a gente tomar cuidado com essa nova classe de espíritos, que são os pseudo-sábios, que são os hipócritas, fingidos, que afetam o conhecimento, que não possuem, com a única finalidade de nos enganar, Kardec já passou, né, da publicação do Livro dos Espíritos até aqui 7 anos repetindo a mesma coisa. 7 não, 8 anos se a gente colocar. Praticamente 8 anos. Mas 7 anos repetindo: cuidado, 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 presta atenção, estuda, tenha seriedade, compreenda a finalidade do espiritismo, porque senão eles vão te enganar. E esse engano você não vai poder reputar a ninguém, senão a si mesmo, a sua própria imprudência, a sua própria ignorância. E se você não aprende corretamente, ou seja, buscando os livros, estudando, aprendendo com quem realmente sabe mais, você vai aprender da pior forma, sendo enganado, sendo ludibriado. Kardec é muito claro nesse ponto, porque os próprios espíritos os levam a essa compreensão, a essa confirmação, a esse conceito. Então é muito sério falar
Por isso que nós não devemos acreditar em todos os espíritos e assumir a dúvida metódica como a nossa ferramenta de análise das comunicações. Essa é a nossa ferramenta de análise, é a dúvida. Essa mensagem pode vir de um espírito superior? Pode vir de um espírito de boa índole? Pode. Mas o que é que diz? O que é que garante? Quer uma dúvida sobre isso? Vai lá no capítulo, no Evangelho, no Livro dos Médiuns e procura o capítulo Identidade dos Espíritos. E você vai entender. Não existe RG. Não é porque um espírito psicografou um nome, né, assinou lá no final, André Luiz, que seja André Luiz. Não é porque assinou ao final Bezerra de Menezes, que é Bezerra de Menezes. E o que é que Bezerra de Menezes significa? Carlos Vinícius, como saber se um médium vidente está falando a verdade? Kardec sempre dizia para a gente tomar muito cuidado, principalmente com a mediunidade de vidência. Né? Porque o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, ele é muito plástico. Ou seja, os espíritos assumem as formas que querem, que moldam os fluidos para levar um médium a acreditar que o que ele está vendo é a mais pura verdade. E aí esse médium ele tem que, primeiro, ser muito sério. Você não vai acreditar piamente, né, no médium vidente, porque se o médium vidente fosse infalível, e se essa fosse a finalidade, o próprio Kardec teria utilizado. Estudando a Revista Espírita, você vai ver como Kardec, né, ele enfatiza, né, primeiro, a característica do objetivo do Espiritismo, e que, né, o diálogo escrito, na época de Kardec, principalmente, o diálogo escrito, através da mediunidade e psicografia, se caracterizava como o tipo de mediunidade mais segura para o intercâmbio com os espíritos. Por quê? Porque nos dava um material capaz de levar tempo sendo analisado, sendo avaliado. Né? Você produz alguma coisa que é sólida. O médium vidente não tem condições de nos mostrar nada. E aí você vai ter que acreditar, primeiro, que ele é um médium sério, que ele é um médium que estuda, que ele é um médium que se preocupa com os espíritos que estão ao seu redor, né? E que aquilo que ele está vendo realmente é aquilo que ele está vendo. Né? Mas como a gente sabe que o mundo espiritual é caracterizado por uma extrema plasticidade, o mundo espiritual não é aproximado ao que a gente entende como o mundo material. Então, você precisa ter muito cuidado com o que um médium que se diz vidente está falando para você. Você estuda o Livro dos Médiuns e você vai entender o que eu estou falando. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, né, que alguém colocou. O que poderíamos dizer dessas mensagens que estão surgindo nesse momento, especulando sobre a pandemia? Percebemos que elas são bem diferentes das mensagens recebidas na época de Kardec. Cara, o que eu poderia dizer é o mesmo que Kardec diz. Duvidai metodicamente de tudo. Duvidai. E aprende uma coisa, que é o que a gente tem esquecido. A gente precisa analisar criticamente todas as mensagens que vêm do mundo espiritual. É obrigação nossa, não é obrigação dos espíritos filtrarem as mensagens que nós vamos receber. É nossa obrigação fazer isso. Se você tem alguma dúvida, lê o que é o Espiritismo, que está nesse volume aqui, ó, que Herculano Pires publicou, chamado Introdução ao Espiritismo, que tem o livreto O Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, e o livro que antecede o Livro dos Médiuns, que é Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Vocês vão ver. Mas tem sites aí, né? Eu posso deixar depois, falar com o pessoal do GEAP, deixar a indicação de sites que eu considero confiáveis, que têm estudos confiáveis. Mas olha, a melhor forma de saber se essas mensagens que pululam no WhatsApp são verdadeiras é estudar Kardec. Herculano Pires, nessa obra aqui, A Pedra e o Joio, ele é muito categórico em afirmar, né, utilizar e considerar Kardec como a nossa pedra de toque com relação a todas as informações que vieram depois dele, não é cristalizar a nossa consciência em Kardec, não é nos fechar numa bolha, achando que Kardec já disse tudo, mas é entender o lugar que Kardec ocupou como responsável pela sistematização de todo esse conhecimento que nós temos em mais de 32 volumes, não é 5 livros, não é Pentateuco. No Espiritismo não existe Pentateuco, porque Kardec não escreveu 5 obras, Kardec publicou 32 obras. Então é compreender que a nossa responsabilidade é estudar seriamente tudo isso. E se você nunca estudou seriamente o Livro dos Médiuns, eu recomendo. Como a gente está encaminhando para o final,
eu vou trazer aqui algumas citações do Livro dos Médiuns que vêm, né, nos estimular o cuidado, né, com as mensagens do mundo espiritual, com os espíritos. Primeiro, Kardec coloca no capítulo sobre os médiuns especiais, a partir do item 192, ele vai colocar aqui sobre os médiuns experimentados, né? Que ele vai colocar que o mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão que decorre apenas do organismo. As pessoas acham que tem uma mediunidade que flui, né? Que psicografa com muita facilidade, que se comunica através da psicofonia, né? Que a gente chama no popular, né? Incorpora o espírito, já está dando recado. Nossa, isso é um grande médium. Não. Nananina, não. Experiência não surge desse tipo de mediunidade. A gente precisa tomar cuidado. Vamos lá. Kardec, capítulo A Influência Moral do Médium, 22, capítulo 22, item 227. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento, olha, presta atenção nisso. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento, no tocante à moral, exerce grande influência. Porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, e se assim podemos dizer, afinidade. Olha porque é perigo a gente endeusar médiuns. Porque para existir uma comunicação, deve existir um mínimo de afinidade fluídica. Não significa que se um médium, se um espírito é enganador, o médium também é enganador. Não. Mas existe lado fraco em todo médium. Não existe médium perfeito. Não existe médium incapaz de ser enganado. Então todo médium é suscetível disso. Principalmente aquele que não estuda Kardec. Vamos lá, no finalzinho desse capítulo, o espírito Erasto, ele dá uma comunicação que é uma pedra de toque. Eu poderia dizer que é a pedra de toque para essa mensagem do Evangelho, quando Kardec ressalta, né, o lugar dos espíritos mistificadores. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Se você não consegue afirmar, não tem conhecimento, ou não se sente seguro para afirmar que aquela mensagem é verdadeira, abstenha-se. Não é porque assinou com um nome famoso que você vai ter condições de dizer é espírito de fulano de tal. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso, vejam, o que a razão e o bom senso, né, reprovam, rejeitai corajosamente. Mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito, sobre essa teoria, trago aqui só uma para você, chamada Crianças Índigo. Né? Sobre essa teoria, poderias edificar todo o sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre a areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá-vos afirmar a sua autoridade. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os espíritos bons, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina. Veja, os adeptos sinceros da sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Se agora, portanto, um médium, seja qual for a sua conduta ou os seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Alguém postou aqui embaixo, vamos lá, deixa eu ver. Apometria versus Kardec. Veja só, minha opinião sempre foi a de que devemos avaliar criticamente a apometria.
tá? Eu não entendo ela como uma técnica espírita, mas uma técnica espiritualista, né? Que produz efeitos, obviamente, porque existe uma relação entre a pessoa que é o médium e o espírito que se comunica e a pessoa que se coloca passivamente para o tratamento, tá? Tem aspectos morais envolvidos aos quais eu não colocaria, mas que deve ser avaliado criticamente. Já tem muito material na internet que eu acho que é interessante, né? Alguém colocou aqui, nem tudo está na codificação. Obviamente, Kardec não escreveu tudo, mas Kardec escreveu aquilo que é a nossa fundamentação. O próprio Kardec foi muito claro ao deixar muito claro, ao deixar isso em todas as suas obras. Ele não trouxe tudo sobre o Espiritismo, mas a essência, aquilo que serve para nós de parâmetro seguro para o desenvolvimento das ideias espíritas, do movimento espírita e para a análise de todas as informações que vêm depois, Kardec colocou. E essas obras chamam-se O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Essa obra aqui, O Livro dos Espíritos, e essa obra aqui, O Livro dos Médiuns. Não à toa, todas as obras que vieram depois, aquelas que a gente acaba chamando de Pentateuco, as obras que vieram depois, elas intitulam-se Segundo o Espiritismo. Segundo, ou seja, por que segundo? Porque elas são analisadas de acordo com aquilo que já foi publicado. Só que como é que eu posso dizer que Kardec não falou tudo, né? Que o ensino de Kardec talvez esteja ultrapassado, se eu não estudo as obras de Kardec? Se eu comecei por qualquer outro comentador, qualquer outra obra psicografada. Se eu não estudo Kardec, eu não tenho condições morais nem intelectuais de afirmar que ele está ultrapassado. E eu me coloco como um alvo perfeito para os espíritos mistificadores. Por quê? Porque eu confundo argumento com opinião. E aí eu bato o pé dizendo, eu não acredito, eu não concordo. Não é questão de concordar só por opinião, é questão de ter conhecimento. É questão de estar bem fundamentado. É questão de ter conhecimento coerente. E a gente só tem isso estudando. Não é aqui comentando. O que eu estou fazendo para vocês aqui é trazendo os meus comentários com base nas leituras que eu fiz. Mas vocês só vão poder avaliar o que eu estou falando se vocês forem lá nas obras que eu estou apresentando e vocês estudarem. E vocês começarem a ler para comparar esses ensinos. Kardec ensina isso, principalmente nas revistas espíritas, mas em todo o Livro dos Médiuns. Não é Anderson que está falando. Não é responsabilidade do GEAP. Essa obrigação de conferir esse conhecimento é obrigação de todo mundo que me assiste, de todo mundo que se diz espírita, de todo mundo que quer se envolver com trabalhos mediúnicos. Não é nossa responsabilidade, não é responsabilidade dos espíritos, é nossa. Se isso não fosse importante, Kardec não teria escrito 2 capítulos chamados Das Contradições e Mistificações, né? E Charlatanismo e Prestidigitação, que se encontram no Livro dos Médiuns. E Kardec fala, é muito fácil. Kardec é muito claro. Por que Kardec diz que nós somos enganados pelos espíritos mistificadores? Porque o erro está na atitude de alguns dos seus intérpretes, médiuns, e depois nós também, que os interpretamos e os divulgamos, né? Esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Quando eu leio uma mensagem que diz que uma pleiade, um conjunto de espíritos, né, vão passar na minha casa, né, e vão encontrar um copinho para fluidificar, e nesse copinho vão depositar um remédio que vai me proteger contra o vírus, né, o do coronavírus, eu estou justamente caindo no engodo dos espíritos pseudo-sábios. Porque se isso aqui é um vírus que afeta, se essa água devesse ter, né, o remédio para nos prevenir, para nos proteger contra o vírus, a ciência teria descoberto. Porque não é a obrigação dos espíritos, não cabe aos espíritos evitar que a gente passe pelas experiências que vão nos educar. E o vírus também faz parte das intempéries do mundo, como uma tempestade, como a quebra de uma barragem, como um tsunami, que acontece com uma finalidade não só de um equilíbrio físico, mas também de uma educação moral, de nos estimular a um olhar para o outro que está em situação de vulnerabilidade. Então não é responsabilidade dos espíritos nos proteger contra o coronavírus,
Então, se você recebeu alguma mensagem falando isso, ou com algum conteúdo parecido com isso, entenda, por mais que você considere boa vontade, por favor, não seja ingênuo. Essa mensagem é de um espírito mistificador, quando não é de um encarnado mistificador. E aí, só para a gente encerrar, Kardec pergunta aos espíritos, que a gente está chegando ao final, né? Eu já ultrapassei o tempo, mas como é que teve aquele acidentezinho, né, que o celular acabou caindo, quem não viu isso depois na gravação vai poder ver. A Kardec, no capítulo sobre contradições e mistificações, né, a partir do item 4, ele vai levantar uma questão que é extremamente importante para a gente trabalhar com os espíritos, né, os espíritos em geral, mas principalmente os mistificadores. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. De que método podemos servir-nos para conhecer a verdade? Qual é o método que eu utilizo para conhecer uma mensagem verdadeira? Responde Kardec. Respondem os espíritos. Para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente, ou seja, eles estão dizendo para Kardec que eles estão repetindo isso de modo incessante, através de vários espíritos e de vários médiuns, para que Kardec entenda que aquilo é um princípio fundamental do espiritismo. Temos dito incessantemente, o conhecimento da verdade tem esse preço, que é o preço de responsabilizar-se por si próprio. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade em estudar, em comparar e avaliar qualitativamente. Como quereis chegar à verdade? Interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias. Mas não vem longe o dia em que o ensino dos espíritos será um só para todos nos detalhes como nas linhas mestras. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. Infelizmente, esse momento para nós ainda não chegou. O item 5 ele fala o seguinte: há pessoas que não têm tempo nem aptidão necessária a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensinam, mas não há nisso para elas também o inconveniente de acreditar em erros. As pessoas passam por isso nos centros espíritas quando vão para os ESDs da vida, quando às vezes monitores que não se dedicam a estudar, que não estão preparados para ocupar aquele lugar de transmitir o conhecimento espírita, eles acabam improvisando com suas opiniões pessoais e substituindo substituindo os princípios espíritas por suas opiniões. E aí respondem os espíritos que pratiquem o bem e não façam mal. Isso é o essencial. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer o façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há um mesmo Deus para o universo. E a questão 6. Como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Quer uma ideia falsa que está aí ainda na mente das pessoas? A data limite. Data limite é nada mais, nada menos do que um engodo. Não existe predição com data marcada. Se tiver dúvida, vai no livro A Gênese, capítulo sobre previsão, que você vai encontrar lá Kardec afirmando isso, mas também no livro dos Médiuns, nesse mesmo capítulo. Eles têm as suas doutrinas, esses espíritos. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. Quantos de nós não nos arrogamos o conhecimento da verdade, quando o que a gente conhece não é nem uma pulga, se a gente comparar o tamanho. E aí, vem outros pontos que eu acho interessante para a gente poder encerrar. No final desse capítulo, tem uma observação que Kardec que diz o seguinte, e que é para a gente encerrar esse nosso momento. Eu espero que até agora esteja instrutivo para vocês. Quem discordar de mim, fica à vontade. Vai em Kardec e estuda com ele e avalia se o que eu estou dizendo para você é verdadeiro ou não. Tá? Não se fie pela minha palavra, por mais que você tenha alguma simpatia por mim, por mais que você me conheça de algum lugar. Não quero que você confie no que eu estou falando só por causa disso.
Eu quero que você escute atentamente, né? Nem que seja repetidas vezes, já que está no YouTube, e depois você vá em Kardec e analise tudo que eu falei, ponto por ponto. Se eu estiver incoerente com Kardec, fique com Kardec. Observação de Kardec ao final desse capítulo. A malandragem dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo que se possa imaginar. A arte com que assestam as suas baterias e tramam os meios de persuadir seria digna de atenção, caso se limitassem a brincadeiras inocentes. Mas as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se previnam. Somos muito felizes por termos podido abrir os olhos a tempo a muitas pessoas que nos pediram conselhos, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Você ser preso por fraudar uma mensagem psicográfica. É exatamente isso que Kardec está falando aqui. Por você tentar enganar as pessoas com o fenômeno de efeito físico, quando não existe fenômeno de efeito físico. Só porque você quer manter e entreter as pessoas e ganhar uma fama às custas do fenômeno. Entre os meios empregados por esses espíritos, devemos colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, os que excitam a cupidez. Ah, porque você vai ganhar dinheiro. Ah, porque você vai alcançar uma posição do prestígio. Ah, porque com isso você vai crescer. Com isso você vai se tornar uma pessoa famosa. Com isso você vai ser um profissional melhor. Como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças e de outras fontes de riqueza. Devem também considerar-se desde logo suspeitas. Presta atenção nisso. Devem também considerar-se desde logo suspeitas as predições com épocas marcadas e todas as indicações precisas referentes a interesses materiais. Toda cautela com as providências prescritas ou aconselhadas pelos espíritos, quando os fins não forem claramente razoáveis. O que são fins claramente razoáveis? É exatamente os fins que Kardec fala que almejam o espiritismo. Fins morais, não são fins materiais. Não cabe aos espíritos revelar através de psicografia ou psicofonia a cura, a medicina, né, a cura, a vacina para o coronavírus, porque isso é responsabilidade nossa. Não cabe aos espíritos prometer a cura do coronavírus através de água fluidificada, porque essa é uma como é que se diz, gente? Escapou agora a palavra, vê? Uma expiação ou provação pela qual nós devemos passar. Porque se a gente não tivesse de passar, a gente não seria infectado por esse vírus. Então, se a gente tem que passar, e mais de 80% da população mundial vai ser alvo desse vírus, vai ser infectado em algum momento, é porque nós precisamos passar por isso. Veja o grau, né, de propagação desse vírus. Não é brincadeira. Então, se aparece mensagem dizendo que você toma uma água fluidificada e você está protegido contra isso, é embuste, é mentira, é um hipócrita quem está falando isso. Não existe. Não cabe aos espíritos essa missão. Jamais se deixar ofuscar pelos nomes. Vê só no final que ele está dizendo aqui. Se a gente prestasse atenção, teria muita mensagem absurda atribuída a espíritos com nomes famosos e a gente não estaria propagando nem publicando em livro. Jamais se deixar ofuscar pelos nomes usados pelos espíritos para darem validade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, desconfiar de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Poderíamos escrever um volume dos mais curiosos com as histórias de todas as mistificações que têm chegado ao nosso conhecimento. Kardec escreve isso em vários momentos. Eu acredito que é na Revista Espírita de 1863. Se eu estiver errado, depois eu posto na descrição o correto. Onde Kardec publica um artigo chamado Exame das Comunicações que nos foram confiadas. Onde ele traz uma estatística de que, recebendo no mês 3.000 mensagens, 3.000 psicografias, e aí você vai ter mensagens de todos os tamanhos, inclusive livros. Kardec afirma categoricamente que talvez 30
dessas 3.000 mensagens poderiam ser publicadas sem nenhum prejuízo ao espiritismo e sem nenhuma coerência com os seus princípios. Imagina a quantidade de obras que são publicadas hoje à torto e direito, não mais com o interesse de educar as pessoas e contribuir para o desenvolvimento da ciência espírita, mas sim para manter financeiramente editoras irresponsáveis e incoerentes com seus princípios. Então que a gente possa prestar atenção nisso. O espiritismo é sério e pede que sejamos sérios. Ninguém aqui precisa e ninguém vai ser um Kardec nessa existência. Ninguém precisa ser aqui um erudito. Mas o que a gente precisa aprender é o espiritismo como ele é. A gente precisa aprender os seus princípios essenciais. E esses princípios essenciais não estão em nenhum lugar, senão nas obras publicadas por Kardec. E não são 5 obras, são 32. O Livro dos Espíritos, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, os 12 volumes da Revista Espírita, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Obras póstumas como textos não avalizados por Kardec, entra como textos que precisam ser avaliados ainda mais criticamente, porque se Kardec não os publicou em vida, não significa que eles possuam coerência. Se você tiver o domínio dessas obras, do conhecimento dos fundamentos do Espiritismo, conforme a gente aprende nas obras publicadas por Kardec, e você encontrar textos em obras póstumas que são coerentes com esses mesmos princípios, ótimo. Mas vão ter textos lá que você não pode atribuir a Kardec, nem pode atribuir ao Espiritismo, porque foram publicados póstumamente. Não é responsabilidade de Kardec e nem foi corroborado, legitimado pelos próprios espíritos, como essas obras aqui. Essas obras foram corroboradas, foram legitimadas. Em vários pontos do mundo chegavam mensagens para Kardec que afirmavam a autenticidade desses ensinamentos. Então que a gente possa ter coerência, que a gente possa buscar em Kardec e entender que Kardec é o nosso professor. A gente vai aprender filosofia espírita com ele, que é nossa responsabilidade buscar esse conhecimento, que não é responsabilidade nem minha. Eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. Eu tento ser coerente e honesto intelectualmente. Mas eu não sei se a infinita maioria, se a quase absoluta totalidade das pessoas que se expõem, seja nos púlpitos, como palestrantes, seja na internet, através de vídeos gravados, se eles realmente assumem essa responsabilidade. Eu assumo o que eu falo. E digo para vocês, não confie cegamente no que eu estou falando. Vá nas obras de Kardec, estude-as com carinho, com atenção, com perseverança. Só assim vocês vão ter condições de se precaver contra a perfídia desses espíritos mistificadores. Eu agradeço a vocês, esse tempo que estão comigo, ao Centro Espírita, o Grupo Espírita Amor ao Próximo, o GEAP, que fica em Piedade. A todos vocês que provavelmente, não sei em que dia, não sei em que ano talvez estejam essa palestra, porque a gente sabe que as palestras ficam no YouTube e aí a gente não sabe em que momento as pessoas acabam topando com essa palestra. Eu não sei em que momento, se você está assistindo agora comigo, na noite do dia 8 de abril de 2020, ou se você está assistindo isso depois, já passado alguns dias ou vários dias. Mas eu espero que você compreenda. Quando eu afirmo que Kardec é o nosso fundamento, é a nossa pedra de toque, eu não estou querendo induzir você a acreditar que Kardec é a única coisa que você vai ler, que a verdade só está em Kardec, porque o próprio Kardec não afirmou isso. Mas eu quero dizer para você que por tudo que já se pôde estudar, por tudo que eu pude estudar, por tudo que vários colegas ao longo de mais de 150 anos de existência do Espiritismo puderam estudar, até hoje ninguém conseguiu desmentir Kardec naquilo que se coloca como o fundamento essencial da doutrina espírita, que é o seu caráter moral, transformador, filosófico. Então, que os bons espíritos acompanhem a todos nós,
nos ajudem, nos inspirem nas nossas boas intenções e que vocês possam hoje, na noite de hoje, 4 de abril, 8 de abril, 4, ó, tô invertendo, 8 de abril de 2020, dormir em paz. Que vocês possam encontrar conforto, consolo nessa doutrina maravilhosa, mas um conforto coerente, um conforto consciente, que vocês possam se decidir a partir de hoje a assumirem o rumo, o destino, a meta, o desenvolvimento de vossas vidas e não descuidem nem do corpo, nem da mente. Não deixem de procurar os profissionais de saúde de cada área, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, clínico médico, ortopedista, gastro, qualquer ele que seja, para cuidar de si e não deposite a sua vida na mão dos espíritos, porque normalmente, se eles pedem isso para vocês, se eles te induzem a isso, é porque eles são os espíritos mal intencionados, tá bom? Extrapolei demais o meu tempo, eu acho que eu acabei psicologicamente aqui me sentindo mais à vontade porque a gente está online e vocês estão no conforto de vossas casas, né? E eu agradeço a vocês terem se permitido esse momento conosco. Espero que o que eu trouxe aqui tenha sido instrutivo, tenha sido edificante, né? E que o estímulo, a convocação, para que todos nós possamos estudar juntos, seja algo que vocês acolham, não como uma determinação minha, não como um princípio de autoridade minha, mas como um colega que pede para vocês que vocês possam, a partir desse estudo sério, se cuidarem, tá? Cuidem-se em todos os campos, não só físico, mental, mas moral, que a gente acaba resumindo como espiritual. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Vamos nos falando.